Tem dias que eu olho à minha volta e eu penso, não é possível que isso tudo seja normal. Será que eu que estou enlouquecendo ou o mundo está cada vez mais maluco? A gente vive numa era em que coisas completamente absurdas se tornaram normais. E isso muito pelo que o avanço tecnológico nos trouxe, né? Esses dias eu tava rolando meu feed e eu vi um vídeo sobre parto do bebê reborn. Era uma mulher adulta cortando uma placenta que tinha uma boneca dentro, como se aquilo fosse real, como se realmente a boneca fosse um bebê. Então tinha choro, tinha emoção e tinha até alguns comentários do tipo, parabéns mamãe. Especialmente na internet, exemplos como esse não faltam, né? Onde parece existir uma atmosfera que aceita, valida e até celebra esse tipo de comportamento, tanto de quem faz quanto de quem aplaude. E aí eu me peguei pensando, será que sou eu o problema? Será que eu tô careta demais? Ou será que a régua do que a gente chama de normal está ficando cada vez mais flexível? Bom, foi com esse pensamento, meio inquieto aí, que eu lembrei de uma história escrita lá em 1882 por Machado de Assis. Uma novela profundamente atual chamada O Alienista. E por mais que essa história pareça dizer respeito apenas à temática da loucura, né? O que é a loucura, quem são os loucos da nossa sociedade, tem algo de muito mais profundo ali. Quem tem o direito de dizer o que é certo e o que é errado? O que é loucura e o que é sanidade? Na história do Alienista, o Machado de Assis nos leva à pequena cidade de Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro, durante o século XIX. Lá, o Dr. Simão Bacamarte, que é um médico respeitado, culto, né, um verdadeiro homem da ciência, ele está voltando da Europa e agora ali no Rio de Janeiro ele decide se dedicar a uma tarefa que ele considera mais nobre da profissão médica, cuidar da mente humana. Segundo ele, a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Então, para isso, ele vai propor a construção de um manicômio, que depois de pronto viria a se chamar Casa Verde. E aí, com o apoio da prefeitura e até de um certo respeito da população da cidade, ele vai erguer essa casa com um objetivo bem claro: estudar e tratar a loucura com base em critérios científicos. Então, basicamente, o Dr. Bacamarte acreditava que era possível traçar uma fronteira precisa entre a razão e a loucura, uma linha exata entre o que é equilíbrio mental e o que é desvio. Em pouquíssimos meses de funcionamento, a Casa Verde já não comportava mais o número de internos. 4 meses depois da inauguração, o Dr. Bacamarte já tinha mandado construir uma nova galeria, justamente porque o número de pessoas consideradas loucas ali na cidade crescia rapidamente. E com isso também vai crescendo o poder do doutor, né? De dizer quem é louco e quem deve ser internado na Casa Verde. A partir desse momento, toda a população de Itaguaí passa então a viver sob esse olhar clínico do Dr. Bacamarte. Como diz o narrador, o Dr. Bacamarte era um homem de ciência, e só de ciência. Nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com gente de juízo. E o que é interessante que a gente fale? Os inúmeros casos de internação que tinha ali, né, dos personagens, à primeira vista, eles não apresentavam nenhuma anormalidade grave, como era o caso do Sr. Costa. Esse caso aí me chamou muita atenção. Era um homem que recebeu uma herança e, por compaixão, ele passou a emprestar dinheiro para as pessoas, sem cobrar juros nem nada. Então ele vai dividindo a fortuna dele com os amigos, com conhecidos, com vizinhos, e até que em 5 anos ele fica sem nada. E pro implacável Dr. Bacamarte, que acredita que ciência é ciência, esse grau de generosidade é um desequilíbrio claro. Então, resultado, internado. E a mesma coisa vai acontecer com a prima do Costa, que também é recolhida à Casa Verde. O motivo? Ela acredita em pragas e superstições. E para o Dr. Bacamarte, isso basta como prova de alienação mental. Tem outro caso que me chamou a atenção também, que foi mais emblemático assim, foi o caso do jovem Martim Brito. Esse rapaz, de uns 25 anos, era um rapaz muito vaidoso, um bom orador, ele fazia discursos grandiosos, né, era conhecido por isso. E durante um jantar, em homenagem à esposa do Dr. Bacamarte, a Dona Evarista, o Martim é convidado a discursar. Só que ele faz isso com um certo entusiasmo, né? O negócio se transforma ali num improviso, um tanto quanto exaltado. E aí ele vai afirmar que Deus, depois de dar o universo ao homem e à mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Óbvio que essa frase tem um tanto de bajulação e exagero, tanto que a Dona Evarista, ela fica constrangida, baixa os olhos com uma certa modéstia. Também tem outras 2 senhoras ali que estavam presentes que consideram a fala do Martim audaciosa demais. E o Dr. Bacamarte, bom,
Ele se aproxima do Martin, comenta ali o discurso com ele, pergunta para ele se a ideia era dele mesmo ou se era inspirada em algum outro autor. O Martin responde que sim, era a sua ideia. E aí, nesse momento, você já deve imaginar o que vai acontecer, né? O Dr. Bacamarte escuta tudo aquilo em silêncio, pensa com ele mesmo, não, coitado desse cara, é um caso de lesão cerebral mesmo. É muito grave, eu preciso estudar essas hipérboles, né, essa grandiosidade das palavras, tudo isso aí é sintoma de desequilíbrio mental. Então, o jovem Martin se torna mais um exemplo de como a autoridade do Dr. Bacamarte, né, o julgamento da razão, passa a depender menos de fatos e mais de impressões. Ou seja, de normas que ele mesmo inventa conforme a sua própria lógica. E aí é o seguinte, aos poucos, essa Casa Verde aí, ela vai se transformar num reflexo da cidade inteira. Tinha mais gente dentro da Casa Verde do que fora. Então, à medida que as internações se intensificavam e os critérios do Dr. Bacamarte se tornavam cada vez mais abrangentes, um sentimento de insegurança começou a se instalar ali pela população de uma forma generalizada. As pessoas começaram a ficar em casa, porque elas tinham muito medo de serem internadas, as mulheres, tomadas aí pelo receio de perderem os seus maridos para a Casa Verde, começaram a rezar para que eles não fossem internados, né, por motivos aparentemente banais. Então era isso. Já não parecia mais um procedimento científico do Dr. Bacamarte, e sim uma forma de perseguição. A população estava com medo mesmo. A Câmara Municipal, até então alinhada ao Dr. Bacamarte, né, com todo aquele prestígio que ele tinha, autoridade científica, ela começa a sofrer a pressão da população. As pessoas estavam exigindo respostas sobre o que estava acontecendo. E aí, nesse contexto, né, de uma inquietação do pessoal, que vai surgir a figura do Porfírio, que era um barbeiro ali da vila, e ele vai ser tipo um representante nessa oposição ao projeto do Dr. Bacamarte. E aí, nesse pretexto de defender os cidadãos de serem internados na Casa Verde, o Porfírio organiza uma rebelião, conhecida como a Revolta da Canjica. O povo vai se reunir e vai marchar até a Casa Verde exigindo o fim do manicômio. E o engraçado é que o Simão Bacamarte, ele aparece na varanda e, com toda a calma e paciência do mundo, diz que não tem que dar satisfação para quem não entende o assunto. Com isso, então, o grupo vai seguir até a Câmara Municipal, vai destituir os vereadores e vai colocar o Porfírio no comando da vila. O Porfírio, então, assume essa posição de líder, só que ele acaba sendo conivente com a questão da Casa Verde. Então, ele mantém exatamente o mesmo sistema que ele criticava. A Casa Verde continua funcionando, o Dr. Bacamarte continua com seus diagnósticos e o manicômio continua crescendo. Então, o Machado de Assis, com essa ironia fina, né, que é marca da escrita dele, está querendo dizer pra gente o seguinte: não adianta trocar as pessoas se a lógica do poder continua a mesma. O que antes era ciência em nome da razão vira justiça em nome do povo. Mas no fundo, continua sendo o mesmo controle sobre a vida das pessoas. E sabe o que isso me lembrou? George Orwell em Revolução dos Bichos ou Fazenda Animal. Vocês lembram dessa história? Os animais, eles se rebelam contra os humanos e assumem o controle da fazenda. Mas aos poucos, os porcos que lideram a revolução vão reproduzindo exatamente o mesmo comportamento dos humanos, que eram tidos como opressores. E aí, tanto que no fim não dá para distinguir quem que é porco e quem que era homem. Bom, voltando para a história, né, do alienista, o Dr. Bacamarte, ali no final, né, sem encontrar ninguém mais a ser internado, ele volta a olhar para si mesmo. E aqui que vem o ápice da genialidade e da ironia do Machado de Assis. Porque depois de anos diagnosticando os outros, o Dr. Bacamarte começa a suspeitar que talvez o verdadeiro desequilíbrio fosse ele mesmo. Ele pensa, será que quando eu tentei encontrar o padrão da normalidade, eu não acabei me afastando justamente do que é humano, do que é normal? Ele vai convocar um grupo de amigos, ele vai pedir opiniões sinceras e todo mundo vai dizer para ele que ele é perfeito, que ele é equilibrado, que ele é um exemplo. Mas isso para ele é o maior sinal de alerta, porque se ele mesmo é tão perfeito assim, talvez ele seja o mais anormal de todos. E se for o mais anormal, então é ele que deveria estar internado. Então o que ele faz? Ele se interna voluntariamente na Casa Verde, sozinho. Se tranca lá para estudar a si mesmo. Então, no fim das contas, o Alienista não é só uma novela sobre um médico obcecado pela razão e pela ciência. Você também pode interpretar essa história como se fosse um espelho, né? Que é normalmente a forma como eu interpreto as minhas leituras. Eu normalmente pego um livro,
Eu estudo a história e eu tento entender que tipo de reflexão que ela vai me trazer para o mundo que eu vivo. E partindo disso, essa história é uma história que me incomoda, porque mostra a minha necessidade de controlar e da minha dificuldade em lidar com o que escapa do convencional. E até de uma certa arrogância com o que muitas vezes a gente se sente autorizado a definir o que é certo e o que é errado, o que é são e o que é insano. O Machado de Assis mostra isso com uma sutileza que continua atual até hoje. A pergunta que norteia a novela é essa: quem define o que é normal? E com base em que isso é definido? O Machado, ele não está dizendo pra gente aceitar qualquer coisa sem critérios, não é isso. Mas ele faz o seguinte, ele convida a gente a desconfiar da própria régua que a gente usa. E também a questionar discursos prontos. E talvez entender que convicção demais pode ser tão perigosa quanto a insanidade que a gente acha que a gente está combatendo. E que às vezes o gesto mais lúcido que alguém pode ter é parar, olhar pra si e admitir: talvez eu esteja exagerando. Tal como o Dr. Bacamarte fez no final da história. Mas e aí, eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação que te fez pensar: será que sou eu que estou enlouquecendo? Ou é um mundo aí que perdeu completamente a noção? Se essa dúvida já te atravessou, eu te convido a ler ou a reler a novela O Alienista, porque especialmente hoje, em tempos de internet, de julgamentos rápidos demais e diagnósticos instantâneos, essa história ainda tem muito para nos dizer. Boa leitura e até a próxima!